amigo Camisa Preta, inicio esse vídeo fazendo a seguinte pergunta para você. Você acha que o cenário Death Metal ficou parado no tempo? Você acha que apenas as bandas clássicas como Crisium, Morbid Angel, Hate Eternal, Entombed, Dismember e afins que são reverenciadas, que são apenas essas bandas que devem ser ouvidas pelas pessoas? O vídeo de hoje está aqui para provar justamente o contrário, que eu vou falar de duas bandas novas de Death Metal que vem chamando muita atenção pela qualidade de seus trabalhos. Os americanos do Inhuman Condition e os brasileiros do Sombernet. João Messias Júnior na área, segue a vinheta e o papo continua. Salve camisas pretas, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é o João Messias Júnior na área, vídeo de número 111 do canal, que eu vou falar um pouquinho de Death Metal, né meu, até disse lá no abro, iniciei o vídeo fazendo uma pergunta pra vocês, né meu, que se o Death Metal é um estilo que merece ser apenas lembrado e reverenciado graças a bandas como Morbid Angel, Entombed, Dismember, Sinister, é apenas a nata do estilo, apenas as bandas mais clássicas, se o que vem sendo feito recentemente vale a pena ser citado, se está chamando atenção, se o estilo vem se destacando. Então eu quero falar um pouquinho disso hoje. Então eu escolhi duas bandas novas no segmento do Death Metal nacional e internacional para falar um pouquinho, mostrando a constante renovação do estilo, que o metal da morte não fica restrito apenas às bandas clássicas ou bandas mais jovens, vamos colocar assim, como Crisium, Depressed, entre outras bandas muito legais no nosso cenário. E eu escolhi, para começar o vídeo, escolhi essa banda aqui, ó, que você já deve ter visto o pôster aqui, ó. O Inhuman Condition com Wrath of Gods, que tá rolando de fundo. Então essa banda aqui, ela faz parte do projeto The Old School Series, né? Ela foi lançada aqui pela Rapture Records, né? Então ela é uma banda que faz parte desse projeto, que já relançou o CD do Sinister aqui, por exemplo, no Brasil. E é uma banda que veio nesse pack de The Old School Series. Mas aí você deve estar me perguntando, mas João, o Inhuman Condition é uma banda nova, então por que os caras estão nesse pack de bandas clássicas? Já respondo, é muito fácil. Para quem é um aficionado do estilo, já sacou o nome Inhuman Condition, que é o nome de um disco clássico da banda Massacre, ou Massacre, como muitos gostam de falar, ou como o Beavis adorava falar em algum dos episódios daquele desenho muito engraçado. Ele falava Massacre, Massacre, Massacre. Então, o Massacre, ele foi uma banda clássica, que inclusive tá gravando um disco novo, vai sair coisa nova deles entre o fim desse ano e o começo do ano que vem. Então, o Massacre, então, quem fez a conexão já sabe que o Inhuman Condition tem alguma coisa a ver com o Massacre. Então, é uma banda que é formada por membros, ex-membros do grupo. Então foram caras que além do Massacre, estão ou estavam em bandas como Obituary, Death, por exemplo, como o Terry Butler, né, o baixista, e que juntou com outros dois caras que já tocaram como uma das encarnações do Massacre e montaram esse Inhuman Condition. E esse time, ou esse Power Trio, lançou esse puta disco aqui, ó, chamado Wrath of God, que chama a atenção por diversos aspectos. O primeiro, que pra mim o mais importante, é beber sabiamente na fonte do Death Metal. Então o que você vai encontrar aqui é aquele Death Metal americano, porém sem soar como aquele café requentado, sabe como aquela galera truque vai montar uma banda, só que os caras não se baseiam no som dos consagrados. Eles vão lá e emulam tudo, então emulam timbre, emulam o jeito do cara cantar, as linhas de guitarra, as viradas de bateria. Então os caras fazem uma verdadeira imersão naquele período, né, meu? E isso às vezes não funciona, cara. Às vezes funciona mais você beber na fonte, claro, mas trazer algo novo. E essa que é a ideia do Inhuman Condition, que já chama atenção por essa belíssima capa aqui feita pelo Dan Goldsworth,
que foi responsável também pela capa dos Piratas do Hailstorm, também uma banda bem cultuada aqui no Brasil. E o que chama atenção nesse disco é justamente isso, porque como nós estamos falando de excelentes músicos, eu digo excelentes com letras maiúsculas e garrafais, porque os caras são muito técnicos, os caras são muito coesos, e o som chama atenção em diversos aspectos. Então há muitas músicas aqui que já contagiam de logo de cara. Por exemplo, você pega Euforifobia, por exemplo, ela abre o disco de forma magistral. Então aquele disco, como é que eu posso falar pra vocês? Naquele melhor estilo classic death metal, por exemplo, que tem algumas cirúrgicas levadas trash, assim. Então os caras já entraram ganhando o jogo, já entraram mostrando o que eles têm de melhor, a técnica, a coesão e a fúria do death metal. Então os caras mesclaram sabiamente os elementos do passado, mas deram uma cara nova e fizeram um disco matador, que com certeza estará na minha lista de melhores de 2021. Tamanha coesão, tamanha fúria, tamanha técnica, os caras souberam dosar tudo, né, meu? E além dessa música, outras duas músicas me chamaram a atenção. The Next Step também me chamou muita atenção pela quebrada dos ritmos, então mostrando todo o groove, aquele groove que o death metal tem que ter também. E não confunda groove com bandas mais alternativas e afins. O groove do death metal é uma coisa totalmente diferente, e a quebra de ritmos aqui tornou essa música bem especial. E Killing Party também é uma outra música bem legal desse disco, que ela chama atenção por causa das partes que ela chama pro mosh, né, meu? Então os caras não esqueceram também desse elemento, né, meu? Aquelas partes que são puro fogo e te chamam pra balançar a cabeça, te chamam pra subir pro palco e te chamam pra dar aquele pulo homérico pro fã, naquele momento surfing bird de todos nós aqui, que todos nós em algum momento da vida já praticou esse tipo de coisa. Então é muito legal, e é muito legal esse tipo de nostalgia que o Inhuman Condition traz pra gente. Então, se você gosta de death metal, vai atrás dessa banda que saiu aqui no Brasil pela Rapture Records, do grande Geni, que vem fazendo um belo trabalho na música extrema nacional, trazendo entre bandas clássicas e entre bandas mais novas, fazendo uma fusão interessante do death metal e mostrando que o estilo, muito pelo contrário que outros dizem, não morreu. Embora seja chamado de death metal, o estilo permanece vivo e saindo grandes nomes por aí. E antes de eu falar da outra banda, segue alguns flyers dos camaradas que estão no corre e eu já volto. De volta aqui, rapaziada, sem perder tempo, vamos falar do segundo disco do vídeo de hoje, que é essa bandaça aqui, ó, Somberland, Just Flash for the Worms, que tá rolando de fundo. O Somberland também pode ser uma banda relativamente nova, eles foram formados em 2015, então, mas é uma galera bem experiente que atua ou atuou em bandas como Black Mass, Murder Rape, Póstumos, entre tantas outras assim do nosso cenário do sul do país. É uma banda de Santa Catarina, um cenário que eu, assim como o cenário do Nordeste, para mim são onde tem as bandas mais fortes, mais intensas e extremas da música pesada, a música mais visceral do Brasil, assim. E para mim um dos melhores cenários do mundo, sem querer puxar saco, nada, sem querer fazer média, mas o Brasil é um dos melhores cenários do mundo no segmento da música extrema. Então você que só idolatra bandas de fora, passe a dar mais valor para as bandas do seu país, porque você não vai se arrepender, porque só tem coisa boa, como essa banda aqui, ó, Somberland, que é uma daquelas bandas que me deixou boquiaberto, e toda vez que eu ouço esse CD eu fico com a mesma impressão, assim, ó. E sem muitas delongas, esse é o segundo disco dessa banda de Santa Catarina, então eles já tinham lançado um disco muito bom chamado Pestology, que vale muito a pena ouvir também. Esse disco foi lançado pela Heavy Metal Rock, e aí você deve estar perguntando para mim, ô João, mas essa banda é de black metal. Nas redes sociais da banda, a banda se rotula como black metal, mas isso é uma meia verdade, vamos colocar aqui. Pelo menos no meu parâmetro musical, é uma banda que, embora ela tenha as raízes no black metal, até pelas bandas que os envolvidos atuam ou atuaram hoje, é uma banda que ela é tão técnica, ela é uma banda que se preocupa em fazer a coisa tão bem feita que ela acaba resvalando no death metal e no technical death metal. Então é um disco que ele mescla perfeitamente o death metal, o black metal e muito do technical death metal, porque nós estamos falando de uma banda que tem excelentes músicos. Você pega, por exemplo, na própria faixa Ocean of Fire and Lust,
que ela já carrega essa morbidez. E aí, de repente, do nada, surgem umas paradas mais trash que elas são enlouquecedoras. Então, isso já começa a mostrar o poder de coesão dos caras. Os caras não têm medo de ousar, de sair de um cenário e ir pro outro. Saem do black metal e vão pro trash, assim. Mas não é de uma forma abrupta, o negócio é trabalhado, o negócio é coeso, o negócio é pensado. Os caras são muito habilidosos, então é um disco que ele já te prende logo de cara. Então os caras já te fazem isso logo na faixa de abertura. Então Deathlight Prevails também é uma outra banda, uma outra música que se caracteriza disso por causa das mudanças de andamento. Então elas vão das partes que vão do doom metal até algo mais cadenciado. Under the Darkness and Shades também é uma música que tem esses climas assim mais lentos, e ao mesmo tempo esses climas nos chamam para cantar junto. Parece que aquela música que já alguns chamam de mid-tempo, mas eu prefiro falar que são partes mais lentas. Então, são partes lentas e convidativas que elas nos chamam para cantar junto. E aí as guitarras também chamam a atenção nesse disco, elas fazem um trabalho belíssimo. E antes de eu falar das outras músicas, vale citar essa belíssima capa feita pelo Marcelo Vasco, que mostra os traços do disco. Então, por exemplo, muitos caras que gostam das artes do death metal, então já vai bater o olho nessa arte e vai falar, essa arte é do Marcelo Vasco, que já foi um cara também que dispensa apresentações, que além de tocar no The Troops of Doom, já fez capas para muitas bandas, então como Machine Head, Slayer e afins, né, meu? Então, isso é muito legal também, dos caras se preocuparem com o todo, não fazer apenas uma música bem feita, mas trazer uma capa que chama muita atenção. Eu fico até imaginando essa capa lançada num vinil, deve ficar poderoso isso. Gates of Ashes and Dust também é aquele momento bem trampado do disquinho também, mostrando que as músicas mais trampadas são uma constante do trabalho. E Me Suffering My Pleasure é aquela música mais visceral, só que ela chama a atenção por causa das guitarras, que elas dão aquele colorido a mais que a canção merece. Então, se você gosta daquela mescla bem feita de death, de black metal, com momentos voltados ao technical death metal, vai atrás dessa banda aqui, ó, Somberland, que esse pode ter sido o canto do cisne da banda, porque eu tava procurando saber mais da banda e eu fui procurar nas redes sociais, nesses fóruns de internet, e pelo que eu andei lendo, a banda se separou, alguns integrantes saíram e a banda tá numa espécie de hiato. Mas felizmente a banda deixou essa discografia que vale muito a pena conhecer, tanto esse trabalho Just Flash for the Worms, como o primeiro álbum Pestology, vale muito a pena conhecer. Se você gosta do cenário nacional, se você gosta de música extrema, vai atrás dessa banda aqui, ó, Somberland. E você quer saber o que os crânios pensantes dizem sobre isso, né? Bom, vou começar com o Magris. Magris curtiu as duas bandas, ele falou pra mim que fazia muito tempo que eu não fazia um vídeo legal. E ele adorou as duas bandas, ele gostou do Somberland, ele falou que os caras são muito técnicos, muito coesos. Mas a banda que ele mais gostou foi o Human Condition, ele falou que é simplesmente o melhor disco lançado em 2021. Já o meu amigo Finoid, ele curtiu muito os dois sons também. Ele gostou mais do Somberland por causa das mudanças de ritmo e andamento. Ele falou que ele que hoje ele gosta muito de música trabalhada também. E os caras do Somberland acertaram a mão em tudo, que o disco não soa chato. Já o meu amigo Cranilson ouviu as duas bandas, ele gostou também das duas bandas. Ele não se empolgou tanto quanto o Magris e o Finoid, mas ele gostou muito mais do Somberland, que ele falou que o Somberland tem uma cara muito mais europeia, tem a ver com as raízes, tem a ver com a base musical da qual ele é formado. E é isso, camisas pretas, mais uma vez, muito obrigado por estarem me acompanhando nessa jornada. E é isso aí, e não vamos perder o nosso encontro de domingo. Sim, domingo vai ter vídeo que eu vou falar de dois álbuns da música extrema na série Tesouros do Underground. São discos bem legais que a galera merece conhecer. E é isso, grande abraço e até mais.